Hoje nós vamos bater um papo sobre separar autor da sua obra. Eu vou bater um papo enquanto eu me arrumo aqui para gravar os vídeos. Bora lá conferir. Oi gente, eu me chamo Joyce, sejam bem-vindos de volta aqui nesse canal. Eu vou começar a me arrumar, mas mais ou menos, tá? Porque eu não quero me maquiar muito. Vou colocar só uns penduricalhos aqui, né, para eu gravar o vídeo. Vou gravar 2 vídeos agora. Um falando sobre o clube de leitura que vai ter aqui no canal, tá? Um clube de leitura gratuito. Então, se você quiser assistir, eu vou ver se esse vídeo sai primeiro ou se ele sai depois, mas vai estar aqui no canal, tá bom? Vocês podem assistir. E podem se inscrever lá no clube de leitura se vocês tiverem interesse, é gratuito, tá bom? Então, eu queria conversar com vocês porque eu vi um vídeo hoje de uma criadora de conteúdo aqui do YouTube falando sobre separar o autor da obra, né? Ela falou sobre o caso do Neil Gaiman, sobre um caso aí da Colleen Hoover que eu nem estava sabendo, porque eu não fico muito por dentro dos buchichos, né, dos fuxicos aí dos autores. Eu não costumo me envolver nessas polêmicas e tal. Ela tava falando que as pessoas cobram muito os autores por causa das redes sociais, mas também, por outro lado, eles não se responsabilizam pela leitura, alguma coisa assim. Tipo, você não verifica antes de você comprar o livro se aquele autor tem alguma polêmica, alguma coisa assim que eu entendi, né? E como eu consigo separar o autor da obra, eu queria falar, né, com vocês, né, comentar com vocês aqui um pouco da minha opinião e também ver se vocês têm a mesma opinião que a minha, e se não, podem discordar, podem conversar aqui embaixo nos comentários, tá? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixa o like no vídeo também que ajuda bastante. E é isso. Vamos passar alguma coisa nessa cara aqui, eu acho. Vou passar só um batom, né? Pra gente conversar e um rímel. Bom, o Neil Gaiman, eu acho que ele é o mais recente, né? O da Colleen Hoover, eu não sei. O da Colleen Hoover eu nem ouvi falar porque eu tô um pouquinho por fora do Instagram, né, gente? Mas o Neil Gaiman, ele foi acusado de várias coisas, né? Tem várias acusações dele lá fora e sobre coisas importantes e bem pesadas, né? Eu não li a reportagem toda, né, como essa criadora de conteúdo fez, mas parece que é coisa pesada mesmo, né? Então, eu nunca li nada do Neil Gaiman, né? Eu já peguei livro, mas eu nem cheguei a ler. Como ele fez coisas muito pesadas assim, eu falei assim, não, seria uma pessoa que eu não leria. Mas se eu já tivesse lido, eu não queimaria o livro, né? Como algumas pessoas na internet fazem, né? Falam, né? Que vão fazer, rasgam, não sei o quê. Então, eu sei separar um pouco dessa forma, né? No caso da Colleen Hoover. A Colleen Hoover, ela teve alguma coisa que aconteceu com uma terceira pessoa e ela fez um comentário e aí ela foi e depois apagou o comentário e saiu das redes sociais, né? Deu um tempo nas redes sociais porque essa pessoa, essa criadora de conteúdo falou que acha que é porque ela ficou com medo de hater, né? Eu também ficaria, né? Porque rede social também é terra de ninguém hoje em dia, né? Então ela saiu e ela foi um pouco criticada por ela ter saído, né? Por ela ter se distanciado, não saído, mas se distanciado um pouco, porque o pessoal sempre viu a Colleen Hoover, né? Nas redes sociais, falando da vida dela e tudo mais. Só que assim, na rede social, você não pode ter a sua opinião, né? Mas também eu concordo não, né? Eu acho que se você é uma pessoa pública, né? Se você é uma pessoa muito conhecida, eu acho que você deve tomar cuidado com seus posicionamentos. Eu acho que nem tudo você precisa colocar na rede social, gente. Se você gosta de determinada coisa que não vai fazer sentido, diferença no seu trabalho, você não precisa colocar na rede social, né? Que você está sujeito a ser cancelado e tudo mais, porque hoje em dia, né, as pessoas estão assim mesmo, elas cancelam sem dó nem piedade, né? Independente se você ganhou o prêmio Nobel da Paz, mas você dá um deslizezinho, né, um deslize de opinião, e as pessoas te cancelam. Então eu acho que não é válido você ficar colocando tudo na rede social, né? Eu acho, na minha opinião, né? Eu não falo nada, não falo da minha posição política, religiosa, né? Nem time de futebol, graças a Deus, eu não gosto, né? Mas também não reclamo de quem gosta.
Então, ninguém precisa saber dessas coisas, porque eu falo de livro, né, gente? Então, não tem por que eu botar política aqui dentro, né? Eu, pelo menos, acho. Eu não gosto. Quando eu vejo um vídeo sobre livro, quando eu procuro, eu quero ver sobre o livro e não falando de político tal ou religião tal, enfim, né? Se eu quiser saber sobre religião, vou procurar um vídeo sobre religião, né? Então, as pessoas, elas estão cancelando os autores por causa das redes sociais. Esse foi o ponto central do vídeo dessa criadora de conteúdo. Depois que ela conheceu alguns autores nas redes sociais, ela ficou um pouco mais, assim, não crítica, né? Não ela criticando, mas ela pôde se aproximar mais, né, dos autores e tudo, igual a Aline Bay, por exemplo, né? Você entra no Instagram da Aline Bay, ela tá lá falando sobre os livros dela, né? E só, você não vê outra coisa. Então você tá sempre acompanhando a vida dela como autora e não as posições dela políticas ou a família dela e tudo. Eu acho que ela separa muito bem, né? É minha maravilhosa Aline Bay, então eu tenho que aqui fazer uns elogios para ela de vez em quando, né? E ela falou também sobre o caso da J.K. alguma coisa, daquela que escreveu Harry Potter, que foi totalmente cancelada. Assim, cancelada em termos, né, gente? A mulher continua milionária, né? Bem, né? Convenhamos. E aí as pessoas falaram que iam jogar fora, não sei o que e tal, por causa de alguma opinião da mulher também, alguma fala que ela fez, alguma fala infeliz até sobre algum conceito, né? Eu não me lembro muito bem, porque eu não tenho Twitter e eu não gosto disso, desse negócio de polêmica e tal, mas eu achei desnecessário o cancelamento que teve em cima dela, né? Eu adoro Harry Potter mesmo. Eu não consegui ler todos os livros, né? Porque passou da época, eu li até o livro 5 e eu vi todos os filmes. E eu adoro. E assim, eu sei separar ela da posição dela, eu sei respeitar a posição dela, né? Deixa eu pegar a capinha do meu óculos aqui. Porque agora eu tô usando um óculos, gente. Eu sou 4 olhos agora. Eu uso óculos para perto, né? De tanto ler. Enfim, eu sei separar o que ela pensa, né? De, sei lá, questão política, questão... qualquer outra questão, gente. Do que ela escreve, né? Se ela não coloca aquilo, né, na escrita dela, talvez não me incomode, né? Mas se, sei lá, talvez se o autor colocar uma coisa muito, assim, escrachante no livro dele, falando sobre alguma coisa assim que, caraca, tu tá totalmente errado aqui nessa posição, né? Falando sobre isso aqui. Aqui tu tá ofendendo várias pessoas, né? Por questões religiosas ou por questões raciais, de etnia, enfim, né? Por qualquer questão assim que fira mesmo, né? A índole das pessoas. Aí sim eu acho, Joyce, não cancelaria, mas eu, Joyce, não leria mais, não procuraria mais aquelas obras, né? Então tem que ser uma coisa muito crítica para eu não separar o autor da obra, né? Então a gente tem que tomar cuidado com opiniões, né, que a gente vê na internet, porque a internet hoje em dia tá cheia de pessoas que sabem de tudo e que influenciam tudo, né? Cheio de influenciadores digitais aí, de todos os ramos, né? No ramo da música, sei lá, do entretenimento, de livros também. Então, cuidado com o que você influencia, se você for criador de conteúdo, né? O que você está influenciando o seu público. Não lê um livro porque a sua opinião é aquela a respeito do livro, ou influenciando a ele a cancelar determinado autor porque a sua opinião sobre o autor é determinada opinião. A gente tem que tomar muito cuidado ao influenciar as pessoas e ao ser influenciados também, né? Não seja influenciado por tudo e por todos. Então, procure primeiro saber, né? Não vá por fofocas, procure saber primeiro o que tá rolando, o que aconteceu com aquele autor e tudo mais, e ver se aquilo te atinge diretamente ou indiretamente, né? Às vezes eu luto por essa causa aqui, então eu não gostaria mais de ler o livro.
pronto, você não é obrigado a ler, você só precisa parar de ler e pronto, não precisa ficar agredindo a pessoa na internet, né, ou indo lá no Instagram ou em qualquer outra rede social do autor e agredindo ele, ou falando coisas ruins de trabalhos que ele fez antes de cometer determinada situação, né, porque às vezes é um deslize, gente, às vezes a pessoa tem uma fala infeliz, né, sei lá, tá num dia ruim, não tô passando pano aqui pra coisas críticas não, tá, gente? O caso do Neil Gaiman eu achei bem crítico mesmo, né? Mas não tô passando pano aqui não, não tô falando pra você ler o Neil Gaiman não, mas ele fez obras gigantescas aí, premiadíssimas, né? Viraram filmes e tudo mais, mas eu fiquei sabendo que, assim, na hora que explodiu o escândalo, né? Porque foi um escândalo mesmo, como foi uma coisa muito crítica, os contratos, eles foram cancelados, as séries, elas foram, né, canceladas e tudo mais, então eu achei isso válido, sim, né, porque é uma coisa muito, muito crítica. Agora, nem tudo é relacionado, é igual ao que aconteceu com o Neil Gaiman. Agora, se a Colleen Hoover teve uma opinião X sobre algum caso, analisa, vê se aquilo ali é só a opinião dela, né, não tem nada a ver com os livros que ela escreve, né, então eu posso ter uma opinião que você não gosta, mas eu não digo. Então, você continua gostando de mim, né? Então, não preciso dizer. Ela, às vezes, né, foi feliz em dizer, e aí explodiu aí, todo mundo ficou sabendo. Eu realmente não adianta perguntar nos comentários, porque eu não sei o que rolou, mas foi algo assim. Ela teve uma opinião e as pessoas as pessoas que não gostaram da opinião dela meio que deram uma canceladinha nela. Enfim, eu acho que a gente precisa aprender a separar o autor da obra em determinados casos, né? E não ir somente por polêmicas, ir a fundo. A gente não gosta de ler? Então, leia a matéria de sites de confiança, não de sites assim que você sabe que, né, tá só jogando ali para botar mais fogo na fogueira, né? E não se baseie somente no que você lê no Twitter, porque Twitter é rede social também, terra de ninguém. Instagram também é rede social. Hoje em dia, com o ChatGPT e inteligência artificial, as pessoas podem fazer coisas assim mirabolantes que são inverdades, que às vezes a gente pode cair em alguma aí e cancelar, né, ou parar de ler alguém, ou parar de consumir o conteúdo de alguém por conta de inverdades que a gente vê na internet, né? Então, relacionado ao livro, tenta separar o autor da obra, quando possível, porque às vezes ele é um grande autor, né, ou uma grande autora, e faz trabalhos maravilhosos, mas por causa de uma opinião que não te agrada, né, você vai parar de consumir algo que você até goste. Eu não acho isso tão bacana assim. Por exemplo, se a Aline B é minha autora favorita, vamos dizer, ela fala, daqui a alguns dias ela fala alguma questão política no Instagram dela, que eu não gosto, que vai contra a minha posição política, vamos dizer assim. Eu vou parar de ler os livros da Aline May, aquela autora maravilhosa? Vou parar de seguir ela por causa disso? Claro que não, né, gente? Ela tem a opinião política dela e eu tenho a minha opinião, né? Então, isso não diz nada a ver com a literatura dela. Eu posso até ler um livro dela que vai falar sobre questões políticas do ponto de vista dela, até para saber, né? Porque eu acho que discussão é isso, né? A gente discutir um assunto é isso. Você vê o meu ponto de vista, eu vejo o seu e a gente, né, debate. Então, mas tem coisas que realmente não tem condição, né? Tipo o caso do Neil Gaiman, aí vou ser repetitiva. O caso dele foi bem crítico, então não tinha muito o que discutir, ainda mais para nós mulheres, né? Então, eu queria só bater esse papo com vocês, deixar aqui o campo aberto aqui para vocês, os comentários, para vocês falarem o que vocês acham, se vocês conseguem separar, né, o autor da obra em casos que dá para separar, né, vamos dizer assim. E como é que vocês agem, né? Vocês continuam lendo? Vocês leem ali sabendo que é um autor que escreveu uma história de ficção e tal. Lógico que a gente vê a essência do autor ali na escrita dele e tudo mais, mas ele como autor, né? Ele como pessoa, aí já são outros 500. A gente não sabe como esse autor é como mãe, como pai, como filho,
né? A gente não conhece, a gente não sabe. Se ele tem rede social, a gente só vai saber também o que ele mostra nas redes sociais, né? E esse negócio de rede social, gente, é muito relativo, porque assim, a rede social, você só vê o que a pessoa deixa você ver, né? E na maioria das vezes, aquilo ali não é verdade, né? Não é a realidade que a gente vive, que todo mundo vive. Aquilo ali é coisa montada, né? É filtro. Então, eu só consumo coisas de livros e bichinhos, né? Adoro ver vídeo de cachorrinho e gatinho e bichinhos. Então, tenta desanuviar isso da cabeça de vocês, para vocês não perderem a oportunidade de lerem obras bacanas ou consumirem outras coisas também bacanas de entretenimento, de cultura, né? Por causa de polêmicas aí enviadas pela internet, soltas pela internet e divulgadas aí por influenciadores que vocês seguem, né? Nem tudo que o influenciador fala é verdade, né? Nem sempre é verdade, né? Eles são apenas criadores de conteúdo. Eles consumiram esse conteúdo em algum lugar, você nem sabe se o que ele leu é verdade ou o que ele interpretou, né, da leitura lá é verdade. Então, vai ler também. Se você viu algum criador de conteúdo falar sobre determinada polêmica, vai procurar a fundo lá, né, a polêmica para você ler e tal e tirar as suas próprias conclusões, né? Não vamos ser marionetes também, porque isso não é bacana. A gente tem que ter autonomia, né, e pensamento crítico, né? Ler e pensar também sobre aquilo, assistir um vídeo, igual vocês estão vendo meu vídeo agora, vai pesquisar sobre o New Game ou sobre a Colleen Hoover, vai saber o que aconteceu e vão saber se vocês, a partir daí, vocês vão querer continuar lendo ela ou não, né? Ou New Game ou não. Então, vocês podem ler o que vocês quiserem, tá? Vocês não são obrigados a não ler só porque fulano falou que, não, o autor tal fez determinada coisa, ele não é digno de leitura, né? Mas o do New Game eu acho que vocês têm que pesquisar um pouquinho, porque o negócio é bem pesado. Então era isso que eu queria falar com vocês e espero aí os comentários aqui embaixo para vocês me falarem a opinião de vocês. Muito obrigada pela companhia de sempre de vocês e até o próximo vídeo.